Bom dia, pessoal. Vamos dar início à mesa redonda na Real, inovação que funciona, com Matheus Petrovic, Marcelo Bandieira e Gileno Negreiros, a convite da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. A inovação está mais perto do que você imagina no seu dia a dia. O importante é reconhecer os problemas que estão ao nosso redor e usar os recursos disponíveis de forma criativa e inusitada. Da mesma forma como entregar essa inovação para quem precisa. Vamos falar tudo isso nessa mesa redonda na Real. Para começar, eu vou pedir que cada componente da mesa se apresente e a gente dá início ao nosso bate-papo. Por favor, Matheus Petrovic. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou formado em Engenharia da Computação e sou mestre em Gestão de Tecnologia e Inovação pela UFRN. E atualmente eu trabalho dentro do Departamento de Inovação da Globo, no Media Tech Lab, que é o time de inovação para tecnologia, como líder de projeto. Então, estou sempre conectado com novos desenvolvimentos e novas coisas no mundo da comunicação e da inovação. Marcelo. Bacana. Matheus, eu tive a oportunidade de conhecer anos atrás, já era um garoto prodígio, né? Um cara muito à frente da geração dele. Gileno também é um parceiro de longa data, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Bandieira, tenho formação principalmente na área de gestão, graduação em administração, especialização em marketing, mestrado em administração. Depois resolvi fazer uma graduação em relações internacionais. Estou terminando uma nova especialização, um novo MBA em inteligência comercial, e eu acho que eu sou a prova viva de que a gente tem que continuar estudando ao longo da vida, né? Talvez vocês nunca mais tenham ouvido falar da expressão terminei meus estudos. Então eu espero que ao final dessa nossa mesa redonda vocês se sintam ainda mais motivados para colocar a inovação em prática na real, inclusive na carreira e na vida de vocês. Gileno, se apresenta também. Sim, vamos lá. Meu nome é Gileno Negreiros, eu sou mestre em Gestão da Inovação também pela UFRN, fui colega do Matheus lá no curso, sou consultor de Gestão da Inovação e elaboro projetos para captação de recursos para o desenvolvimento da inovação. Já tenho aí uma larga escala de recursos captados, em torno aí de 15 milhões, estamos crescendo, pode ser que daqui para a realização do evento a gente já aumente um pouquinho esse número, então vamos bater papo aí das várias facetas que a inovação traz para a gente. E para iniciar, perguntar para Matheus, que diz que trabalha na Globo. Matheus, como é que se cria uma cultura da inovação numa empresa tão grande como a Globo? Como é que se pode tratar a inovação num ambiente organizacional mais robusto? Cara, eu comecei trabalhando com inovação e empreendedorismo em startups pequenas, em Natal mesmo, dentro da universidade. Inclusive, foi incubado na Empreende, que aprendi muito com Bandieira. E quando você está no ambiente de startup, é muito mais fácil até você ter essa comunicação e ter essa flexibilidade, porque as pessoas são todas mais próximas, a informação flui de forma muito mais transparente. Mas quando você parte para uma grande corporação, como uma empresa estabelecida há mais de 50 anos, como a Globo, ou como uma repartição pública, que você quer mudar a cultura ali dentro, o processo se torna um pouco mais complicado. As áreas elas têm um pouco menos de comunicação e a informação flui um pouco mais de forma dificultada. E é sempre importante lembrar que a inovação ela depende não somente do produto final, que é inovar ou ter um novo modelo de negócio, mas ela depende muito mais da cultura. Então é importante que, assim como os nossos negócios sejam repetíveis e escaláveis, que o nosso processo também seja repetível e escalável. É importante que eu crie dentro da minha empresa, seja ela qual tamanho for, e às vezes numa grande corporação é muito difícil criar esse movimento e colocar essas coisas para se mover nesse sentido, mas criar um processo que abraça a inovação, e isso parte por quebrar uma série de construções das grandes corporações, das instituições maiores, como principalmente desconstruir a hierarquia. É importante que nesse momento, pensando em inovação e pensando em atualizar, ser mais digital, ser mais flexível, comunicar mais com o nosso segmento de cliente, a gente seja menos vertical e seja mais horizontal na comunicação e na hierarquia, na tomada de decisão, para que seja mais fácil que novas ideias surjam e que essas ideias se tornem valor muito mais facilmente. E que todo mundo ali que está contribuindo, que está participando dessa escada da hierarquia, não tenha que subir muito, não tenha uma grande dificuldade de ser ouvido. Que isso possa ser, que a informação e a criatividade, que a vontade de contribuir e de criar,
possa circular ali de uma forma muito mais fluida. Então, o primeiro passo, eu acredito que é a desconstrução da hierarquia, trabalhar de forma mais horizontalizada. O segundo passo é dar voz e dar autonomia, que é muito importante que as pessoas sintam que elas fazem parte do processo e que elas têm também uma responsabilidade de entregar e de contribuir, não somente com o produto final, mas também com o processo. Então, vira uma coisa meio meta, é o processo alimentando a ele mesmo. Uma vez que eu dou liberdade às pessoas para que elas participem do processo, elas se tornam também criadoras desse processo. E elas se tornam evangelistas desse processo e começam a desconstruir essa morosidade, essa dificuldade que tem nas grandes corporações, criando uma fluidez maior, tanto de cima para baixo, que é o top-down, da imposição disso, da visão da empresa, mas também de baixo para cima, um bottom-up, fazendo com que as pessoas de todos os níveis hierárquicos engajem no processo inovativo e queiram contribuir para o futuro da empresa, para novos produtos, para novos processos. Nesse sentido, também se torna muito importante abraçar os erros, porque com autonomia vão acontecer erros. Se a gente tem regras muito rígidas, a gente não incorre em tantos problemas, a gente não incorre em tantos erros porque as pessoas sabem o que elas podem fazer. Mas regras são antigas, e regras são conceitos criados um tempo atrás, nem que sejam 2 dias atrás. E a inovação, ela pede atualização constante. É importante que a gente esteja sempre medindo e adaptando, e sempre aprendendo. E parte do aprendizado é o erro. Então é importante que a gente permita que o erro faça parte desse processo, entenda que ele vai acontecer, mas é somente errando que a gente aprende, e é só aprendendo que a gente acerta, e é só acertando que a gente cria a inovação, que ela depende de todo esse mecanismo. Então, a cultura corporativa ela é muito de inibir o erro, de inibir o risco, de tentar mitigar risco. A inovação ela promove, abraça o risco, abraça o erro, porque isso vai fazer com que você chegue no sucesso. E esse sucesso, um sucesso, vai pagar ou vai compensar alguns erros que aconteceram no meio do caminho. E aí, nesse sentido, é importante que a gente permita que as pessoas falem e também que a gente seja composto por um grupo diverso. E aí, a gente tem tido muito movimento de falar sobre diversidade, falar sobre a posição da mulher, falar sobre o racismo, falar sobre a representatividade LGBTQIA+. Mas é importante que a gente tenha diversos pontos de vista compondo o nosso portfólio de pessoas que contribuem para o meu processo, para o meu produto final. Porque a inovação ela promove que eu olhe para os problemas e as dores da minha comunidade ou do meu segmento de cliente, e assim eu posso estar mais próximo dele na minha solução, eu posso ser mais assertivo na minha solução. Uma vez que a minha própria estrutura interna, organizacional, ela já é mais diversa, eu já parto de muitos pontos de vista diferentes, contribuindo, colaborando, trocando, discordando e concordando, e criando esse diálogo que ele é essencial. Então, eu dou voz às pessoas e eu sou composto por pessoas diversas. Então, eu tenho muitas vozes criando o meu processo, que tem que ser repetível e escalável, retroalimentando esse processo, mas também pessoas diversas criando produtos diversos. Então, eu consigo atingir muitos clientes, eu consigo atingir de forma mais efetiva as dores do meu cliente, porque eu sou composto pelo meu cliente. Eu não sou só um segmento produzindo para vários segmentos, eu sou vários segmentos produzindo para vários segmentos. E assim eu consigo entregar produtos de muito mais qualidade, com assertividade muito maior e muito mais flexível, muito mais adaptável, estando mais jovem, estando mais velho, sabendo do que se consome agora, mas sabendo do que é a cultura e o legado da empresa, não perdendo o passado, mas não deixando de olhar para o futuro. É importante ter essas vozes todas conversando, é importante ter essa transparência, essa fluidez de informação, e é importante também que essas pessoas elas saibam para onde a empresa está querendo ir. E aí isso é uma determinação top-down, é uma visibilidade de estratégia da empresa, mas é importante que todo mundo no seu processo entenda onde é que a empresa está querendo chegar. Porque assim, a partir dos seus diversos pontos de vista, cada uma dessas pessoas consegue contribuir um pouco mais para que a empresa se torne a empresa que ela quer ser. Não depende somente da liberdade, da fluidez de cada um pensar por si, mas existe uma estrela norte, existe um guia para o qual todos nós vamos estar olhando dos nossos diferentes pontos de vista e tentando contribuir, colaborar e construir coletivamente esse futuro da empresa dentro de um processo inovativo e criativo e dentro de entregando ferramentas, entregando produtos, entregando coisas que te aproximam cada vez mais do seu segmento de cliente e te permitem criar novos modelos de negócio, novas fontes de arrecadação, produtos que são mais aceitos, criando top of mind da sua marca, sendo muito mais aprazível e receptível pelo mercado, que é constantemente mutável, que o mercado está nesse grande movimento, o mundo ele é volátil, ele é complexo, a gente precisa adaptar e abraçar tudo isso. E é através de todos esses mecanismos de desconstrução e reconstrução que a gente consegue criar dentro de uma grande corporação, assim como dentro de uma startup, uma cultura
e um processo definido e inteligente e estratégico para atingir um fim, que é estar em contato com o meu segmento de cliente e conseguir entregar para ele cada vez mais, enquanto eu gero valor para o meu segmento, para a minha comunidade e para a empresa, através dos seus diversos mecanismos. Mas isso fala um pouco sobre o processo, isso fala muito sobre o que é a inovação a partir desse ponto de vista. Mas, Dileno, me fala um pouco, como você acha que a gente pode chegar na inovação pensando como produto, ou pensando como entrega, pensando mais na parte orçamentária, na parte de editais? Como é que a gente chega nessa inovação no final? Muito bacana, Matheus, aí que você colocou, né? Levar essa mentalidade ágil para uma grande empresa, né? E você falou um ponto aí de errar rápido, mas principalmente errar barato, né? Quando a gente erra rápido, a gente consegue errar de forma mais barata, né? Para a gente ir construindo isso e levar essa mentalidade de startup para dentro de uma grande corporação. E aí eu tenho certeza que o nosso público hoje é bastante inovador, tá? Quando a gente fala que uma pessoa é inovadora, ou que uma startup é inovadora, ou que uma empresa é inovadora, a gente está levando em consideração o daqui para trás. Está levando em consideração toda a história dela. Mas eu vou dizer aqui que é mais importante do que ser inovador, ou ter esse rótulo de inovador, é saber fazer a inovação. É saber chegar até a inovação. E aí eu vou apresentar de forma muito simples, muito objetiva, um método, um framework, ou como você queira chamar, de como chegar até a inovação. Como é que eu faço isso nas consultorias que a gente faz pelo IEL, né? Então, a gente chega... Primeira coisa que eu faço, eu separo as estratégias da empresa em 3 horizontes. Eu separo as ações de inovação em 3 horizontes. O primeiro horizonte a gente vai tratar principalmente a organização em si. Vai tratar práticas de gestão, os processos internos, o relacionamento do cliente, o engajamento das pessoas com a inovação, marketing. E a gente está tratando nesse horizonte 1 as pequenas coisas. Aquela inovação mais incremental, mais organizacional. E aqui o conceito é qualquer coisa ou qualquer mudança que a gente faça dentro da organização e a gente obtenha um melhor resultado, a gente inovou. Já no horizonte 2, é a busca pelo diferencial competitivo, né? É a gente se inserir dentro do mercado e fazendo uma proposição de novos valores, novos atributos aos meus produtos, novos valores aos meus serviços. E aqui a gente pode buscar uma inovação um pouquinho mais disruptiva. Ela não está somente dentro da empresa. Eu já entrego um valor para o cliente. E no horizonte 3, aí sim, a gente tem tecnologia, a gente tem disrupção, a gente tem desenvolvimento de projetos, até captação de recursos para facilitar o desenvolvimento da inovação. Então, a gente tem 3 horizontes. Aquilo que eu trabalho mais internamente, de forma incremental, na forma organizacional, de gestão, de relacionamento. O horizonte 2, que a gente vai tratar para o mercado, agregar novos valores ao meu serviço, para em busca de um diferencial. E o horizonte 3, que a gente trata mais de disrupção. Aquele caráter mais inovador e geralmente com tecnologias atreladas. Quando eu separo essas ações em 3 horizontes, eu vou trabalhar de duas formas com esses horizontes. Primeiro, fazendo investigações e fazendo explorações. Espera aí, como é que eu separo o que é investigação e o que é exploração? Exploração, a gente foca no interno, na gestão. É aquilo que eu vou pegar uma lupa, analisar um modelo de negócio, analisar os processos, ver onde é que eu posso melhorar com aquilo que já existe e com aquilo que eu já faço dentro da minha organização. Já a investigação, eu tenho um olhar mais externo, um olhar mais para a concorrência, um olhar mais para a pesquisa, um olhar mais parcerias, um olhar mais para fora da investigação, atrás de tendências e oportunidades, para que a gente busque aí uma inovação mais que agregue mais valor à tua empresa. Tá? Então, quando a gente tem os horizontes de inovação, a gente tem exploração e a gente tem a investigação, a gente começa a elaborar instrumentos que estimulem
a geração de inovações dentro das organizações. E qual seria um passo a passo, né? Como é que a gente pode fazer estratégias ou atividades que gerem ou que cheguem a essa inovação? Que a inovação não apareça de forma aleatória. Ah, eu tenho um departamento, eu tenho uma pessoa, eu tenho um head, eu tenho um CEO que é inovador e a inovação depende exclusivamente daquela pessoa. Não, a gente pode fazer estratégias que estimulem para que a tua organização pense na inovação e comece a construir aquilo que Matheus disse, uma cultura da inovação. A empresa tem uma cultura da inovação. Então, primeiro, a gente elabora práticas que gerem descobertas. Tá? A gente falou lá no início para a identificação de problemas. Identificação de problemas é um grande passo para a gente inovar. É onde a gente vai descobrir realmente onde estão as oportunidades de melhoria que venham trazer benefícios para a sua empresa. E aí a gente começa a gerar desafios. Quando a gente gera esses desafios, a gente começa a engajar as pessoas que fazem parte daquela empresa na solução daqueles desafios, com estímulos à geração de ideias. E aí, vamos ver, encontrei um desafio, comecei a fazer, organizar métodos que estimulem a criatividade das pessoas, cocriação. E aí a gente começa a criar um banco de ideias, a gente começa a ter mais informações que venham solucionar aquele problema. E a partir daí a gente começa a ter um alinhamento para que a gente priorize quais são os projetos ou as ideias que têm um alinhamento mais estratégico com o nosso negócio. E a partir daí execute isso com aquela mentalidade que Matheus disse, ágil, rápido, em contato com o cliente, aprendendo, validando, errando rápido e errando barato, para que não possa mais, antigamente, construir-se um projeto todinho para quando ele estivesse pronto, implementava no mercado. Não, vamos construir pequenos módulos, vamos construir MVPs, vamos construir pequenas entregas e ir validando e reaprendendo e trazendo para si aquilo que o cliente está dizendo que como deve ser aquele valor, deve ser entregue, tá? E alinhado tudo isso a um programa de geração de ideias, a que a gente reconheça, para que a gente premie aqueles funcionários que participem realmente do contexto de elaboração de ideias e da inovação, que a gente realmente engaje aquelas pessoas. E quando eu fecho esse ciclo de análise de horizontes, de investigação, de etapas de descoberta, de geração de ideias, elaboração de projetos, reconhecimento e premiação, eu fecho aí um ciclo, eu posso dizer que minimamente a tua startup ou a tua empresa está organizada para uma gestão da inovação. Mas aí, quando a gente vê toda essa questão de inovação, de invenções, aí, Bandeira, como é que eu transformo tudo isso realmente em proposta de valor para que entregue essa inovação para os clientes? Fantástico. O bom de estar com gente inteligente é que, embora a gente tenha já um relacionamento de algum tempo, muitos dos comentários que vocês fizeram me geraram alguns insights e estou anotando aqui loucamente. Eu espero que a audiência também o esteja fazendo, porque eu estou aprendendo muito com vocês, né? Respondendo a tua pergunta, Gileno, muitas vezes, antes até da invenção, vem a fase da ideia, a ideação, né? O brasileiro é um povo muito criativo, né? O tempo todo a gente está criando novas formas de se comunicar, a gente está tendo ideias, mas eu gosto de perguntar para quem atua comigo qual o valor econômico de uma ideia, né? As pessoas reputam como imensurável, como muito grande. E eu costumo dizer que o valor econômico de uma ideia é zero ou próximo de zero, né? A ideia sozinha, ela continuará sendo apenas uma ideia, né? Então, daí vem a necessidade de partir para a execução. E o fundador do LinkedIn, eu esqueci o nome do cara, mas ele diz assim, se você demorou tempo demais para lançar a primeira versão do produto, desculpa, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você demorou tempo demais. Então, comece com o que você tem, né? Como o Gilene e o Matheus colocaram, é importante que você comece logo, aprenda rápido, para a partir de então, você ir calibrando a tua oferta de valor à medida que ela é desenvolvida. E ela é desenvolvida onde, Marcelo? São nos laboratórios da Globo, são nos escritórios de projeto também.
mas principalmente o desenvolvimento de uma ideia ou desenvolvimento, uma vez que você coloca ela para frente, é no mercado, porque esse é o grande laboratório. O contato com o consumidor final, o contato com o usuário e a observação atenta do seu comportamento prévio para tentar identificar as suas dores, as suas necessidades, os seus desejos e o contato durante o uso, durante a adoção da inovação, ele vai fazer com que a sua oferta de valor ela seja atualizada, ela seja melhorada à medida que ela é utilizada. Então, é o laboratório mais barato que existe, né? Porque o consumidor já está lá, a utilização já está acontecendo de uma forma ou de outra, o que você precisa ter é uma observação ativa, aprender rápido com o que acontece, identificar os pontos positivos e as oportunidades de melhoria. Outra característica também do brasileiro, da cultura brasileira, de uma forma geral, é que a gente tem muita iniciativa, mas às vezes falta um pouco de acabativa, né? Falta a gente começar, tem aquela ideia da startup, também se costuma dizer, e eu reforço muito, empreendedorismo, em especial empreendedorismo inovador, é zero glamour. Você vai se lascar muito, você vai engrossar, como diz aqui no Nordeste, você vai engrossar muito couro até poder fazer uso, né, se beneficiar da inovação ou da oferta de valor que você está levando. Então, é importante que você entenda que muitas vezes, dentro do empreendedorismo inovador, dentro da questão das inovações, vai demorar para chegar. A gente ouve muito, né? O Zuckerberg ficou rico muito rápido. Gente, é um ponto fora da curva e uma galera, uma turma ainda está lutando para chegar lá. Então, a pressa, às vezes, de chegar ao sucesso, ela tem que ser menor do que a pressa de melhorar o teu produto, serviço e tua oferta de valor, porque quanto mais atento a esse processo de melhoria, a maior a probabilidade proporcional, digamos assim, a correlação de que você chegue mais cedo lá. E aí também vem uma outra característica importante, que a gente diz que a inovação ela só é validada efetivamente, né? A validação ela pode ser considerada como algo que efetivamente aconteceu quando o consumidor ou a usa, ou principalmente, que é o modelo que eu gosto, quando ela paga por ela, né? Quando você está disponibilizando uma inovação de forma gratuita, legal, show de bola, mas quando o consumidor começa a pagar por aquilo que você efetivamente está oferecendo, aí eu digo, bacana, então você conseguiu validar. Um dos grandes desafios de Leno, Matheus, é transformar essas características das inovações em algo que seja percebível pelo público-alvo. Então, a qualidade e o valor, eles são atributos, são características muito específicas. Então, dentro da nossa audiência aqui, o que as pessoas estão ouvindo é absolutamente igual, né? Ninguém está ouvindo uma gravação, um momento diferente, mas cada um de vocês está percebendo de uma forma diferente. Alguns estão recebendo mais valor das nossas falas, outros estão recebendo menor valor. E isso é natural, isso é tão natural que a gente deve considerar nossas ofertas de valor a partir dessa lógica. E aí tem um método que eu gosto muito, facinho, como o objetivo da nossa mesa é, na real, né, mostrar um pouco como as coisas funcionam. Eu queria trazer para vocês 3 letrinhas, um CVB. Né? Muitas vezes, quando a gente vai apresentar uma oferta de valor, a gente se foca demais na característica. Só que o consumidor não consome característica de produto. O consumidor consome benefícios. Ele quer benefícios. Então, eu gosto muito de dar um exemplo quando a turma da TI diz assim, olha, o meu software está na nuvem. E por que isso é importante para o consumidor? Né? O consumidor muitas vezes não sabe nem o que é a nuvem, né? Ele imagina como algo etéreo, algo não tangível, mas isso para ele não é importante. A enquanto atributo para tomada de decisão. Você precisa transformar essa característica em uma vantagem. Características e vantagens são
afirmações que a gente faz que são inerentes ao produto. Então, a vantagem do meu software, do meu sistema estar na nuvem, é que ele pode ser acessado de qualquer lugar, é que o backup de dados ele acontece de forma automatizada, é que você tem uma maior segurança da informação, né, porque ele está em servidores profissionais, show de bola. Mas ainda assim não é isso que o consumidor quer. Ele quer saber como isso beneficia a empresa dele. Então, ele está atrás do B de benefícios. Características e vantagens CV estão relacionadas ao produto, né, ao ambiente do produto, mas os Bs de benefícios são onde o consumidor ou o cliente ou o usuário sente que aquilo faz sentido para ele. Então, quais são os benefícios de um sistema estar na nuvem? Amigo, você não vai precisar comprar um servidor para ficar dentro da sua empresa. Você vai economizar dinheiro, né? Você não vai alocar, você não vai imobilizar recursos nesse momento. O fato do servidor estar na nuvem também vai fazer com que você não precise se preocupar com backups. Você vai poder tirar essa rotina de atualização de dados, de segurança de dados, das suas rotinas operacionais. Então, isso o consumidor percebe. Ah, quer dizer que não vou precisar comprar um computador maior? Verdade. Ah, significa que eu vou ter, na minha área de TI ou na minha área final, processos mais simples? Verdade. Então, não vendam, mais uma vez, não apresentem um produto para o consumidor final dizendo que ele está na nuvem. Digam os benefícios desse produto estar na nuvem. E aí, consumidor é a chave, né? Eu estava falando disso até agora. Eu queria saber um pouco como é que o Matheus está trabalhando em uma organização que atinge tantos consumidores, né? No Brasil e no mundo todo, né? Matheus, como é que vocês estão observando o consumidor e como a área de inovação da Globo ela tem feito para se aproximar ainda mais desse consumidor? Marcelo, cada vez mais, é foda ver o quanto o nosso discurso está bem alinhado. Então, são informações que eu acho que vão ser realmente relevantes para o nosso público. Como você falou, a inovação ela não acontece dentro do meu laboratório. Embora lá eu use os melhores processos, eu tenha um time interdisciplinar de doutores a designers que trabalham esses projetos a partir de diferentes pontos de vista, e eu atendo tanto ao jornal como à TV, então a gente pensa num espectro muito grande de produtos e de segmentos de cliente, mas a inovação não acontece ali, a inovação não acontece na minha mão. Inovar, diferente de ser criativo, é gerar valor, é criar gerando valor para alguém. Então, a inovação ela só acontece a partir do momento que você gera valor, que é a partir do momento que o seu produto está na mão de alguém e esse alguém percebe valor. Porque características e funcionalidades, elas não geram valor. Estar na nuvem, como você falou, não é um valor para mim, mas poder acessar de qualquer lugar ou de qualquer dispositivo é. Então, a partir do ponto de vista de tecnologia, é muito importante que a gente seja cada vez mais ciente do que significa essa troca com o nosso consumidor. Não somente de pensar qual é o valor para ele. Porque quando o meu desenvolvedor pensa, eu vou colocar o meu produto na nuvem, não necessariamente ele está pensando no benefício, no B, no final, que é o que é que isso vai entregar para o meu usuário final. Às vezes eu invisto numa tecnologia muito cara, e nem todo mundo tem o escopo de poder fazer isso, de gastar milhões em estabelecer uma estrutura de software, de servidores e tal. E aí quando você vê, quando o seu produto vai finalmente para a praça, aquele benefício que você imaginou ter, ou aquela característica que você pensou que seria muito relevante para o seu produto, não entrega valor percebido para o seu segmento de cliente. Então, o que a gente faz cada vez mais, usando dos processos de Design Thinking, usando do Design Sprint, é trazer o nosso consumidor para dentro do meu processo. Porque, embora eu não esteja necessariamente gerando inovação ainda, eu erro muito mais rápido. Porque aqui, nesse momento no meu processo ideativo e criativo, eu consigo ter um feeling do que é que lá na frente vai repercutir bem ou vai me gerar um prejuízo e uma perda. O que é que não vai engajar com o meu segmento de cliente. E eu preciso estar próximo dele. Porque sem segmento de cliente não tem inovação. Eu tenho criatividade, eu tenho novos produtos, eu tenho o mesmo produto em várias cores. Mas o que é que isso representa para a minha empresa? Se eu tenho um celular em 4 cores ou se eu tenho ele em 10 cores, eu estou gerando mais faturamento? Eu estou gerando novos modelos de negócio? Eu estou gerando mais benefícios sociais para alguém? Eu estou criando uma linha diferente de produtos que permite que pessoas tenham acesso a novas tecnologias ou sejam inseridas digitalmente? Talvez não.
Então é importante que a gente esteja sempre trocando com o nosso consumidor, para que a gente não esteja fazendo só inovação através do technology push, que é o que as pessoas, os engenheiros e os técnicos normalmente pensam. É tipo, cara, eu tenho essa super descoberta e eu quero fazer um produto. Não, isso é bom também. A Apple fez isso, a Apple criou o Touch e criou toda uma cultura de consumo de conteúdo em torno de uma nova tecnologia. Mas é muito importante também, e às vezes mais importante em vários segmentos, que a gente pense no demand pool, que a gente pense o que é que o meu mercado está puxando. Onde é que estão as dores do dia a dia do meu segmento de cliente? Quais são os segmentos de clientes que têm muitas dores que não estão sendo exploradas? Como é que o meu produto não se comunica com o segmento de cliente que eu quero? Como é que o meu produto não explora esses outros segmentos de cliente? Então a gente precisa estar pensando a todo tempo, não somente como enfiar dinheiro numa solução, ou adquirir aquilo, comprar uma empresa, comprar uma startup, criar novos produtos à torta e à direito, mas como é que isso vai repercutir com o nosso cliente? O que é que isso vai criar de visibilidade para a minha marca? O que é que isso vai criar de solução e de valor para quem usa e para quem interage comigo? E aí é muito importante cada vez mais a gente ter os processos, trazer o meu final e a minha pessoa para dentro do processo, mas também de estar usando dados, inteligência, ciência de dados, big data, para saber como é que eu estou repercutindo no mercado de uma forma muito mais ágil. Se eu consigo criar métricas e tá analisando aquilo, ter um Power BI, ter inteligências artificiais que coletam essas informações do uso das minhas ferramentas, ou se pensando numa escala menor, se eu consigo comprar pesquisas, ou se eu consigo acessar pesquisas de mercado de outras empresas, de como esses produtos delas repercutem com o mercado, como é que outras empresas de outros segmentos interagem com o mesmo público que eu quero, ou como é que empresas do meu mesmo segmento interagem com outros públicos. Eu posso ir fazendo benchmarking de como eu posso me posicionar, talvez otimizando o meu investimento, talvez otimizando os meus recursos de homem-hora, talvez otimizando o empenho da minha equipe, que pode ser muito enxuta, que pode ser muito pequeno, e os recursos podem ser muito escassos. Então, para que esses recursos retornem cada vez mais, tanto em termos de lucro e novos produtos, novas fontes de arrecadação, mas também em termos de valor percebido, que é essencial para a construção de uma marca, eu preciso estar trocando sempre com o meu consumidor. E isso acontece, por exemplo, na Globo. A gente trabalha muito com inteligência, com audiência, sabendo como é que o nosso conteúdo está repercutindo, mas também tentando usar da tecnologia, não para empurrar tecnologia, mas para que a tecnologia sirva à comunicação, para que a tecnologia se torne invisível quando o conteúdo estiver sendo consumido. Porque nós somos uma empresa de conteúdo, nós somos uma empresa de mídia, mas ao mesmo tempo o mundo é tecnológico. Então a gente não pode mais só ser mídia, a gente precisa se posicionar, e é isso que a gente faz agora, se coloca no mercado como uma empresa de mídia tech. Eu sou mídia, eu sou de um legado de mídia, mas ao mesmo tempo eu uso da tecnologia para criar novas formas de interagir com o meu consumidor, novas formas de levar o meu conteúdo até ele, novas formas de criar conteúdo para que ele acesse um conteúdo mais diverso, e novas formas de adequar o meu conteúdo aos desejos dele em tempo real. Então eu posso, por exemplo, criar um conteúdo que é imersivo. Então eu uso uma tecnologia nova que surge como uma linguagem para entrega de conteúdo, que é o valor final que eu quero estabelecer na troca com o meu consumidor. Então é muito importante a gente manter sempre, não somente a solução em mente, mas também como essa solução está repercutindo com o meu público e com as pessoas que interagem comigo. E às vezes é muito fácil falar isso a partir de um ponto de vista de uma grande corporação. A Globo tem um laboratório com mais de 60 engenheiros, pesquisadores, designers, desenvolvedores, doutores, mestres, pessoas pensando só em inovação. Mas quando eu vou para o escopo de uma startup, às vezes eu tenho um time de 10 pessoas, eu tenho um time de 5 pessoas, que precisam competir comigo e tentar gerar valor nesse mercado que é muito volátil, que é muito incerto, com recursos muito mais enxutos. Então, Gileno, quando a gente fala sobre recursos e a disponibilidade desses recursos para startups e para negócios menores poderem tentar criar formas inovadoras de interagir com seu segmento, como é que isso acontece? Como é que isso está? Existe recurso disponível para as pessoas trabalharem em projetos inovadores? Existe, tá? Existe sim recurso, existem diversas instituições que fomentam projetos inovadores, tá? Desde a fase de ideação para projetos que tenham mais maturidade, já tenha algo desenvolvido ou até validado, tá? Instituições como o próprio Sebrae, o Senai, a CNI, a FINEP, o Banco do Nordeste, a BDI, Embrapi, ou seja, diversas instituições já de renome e consolidadas que fomentam a inovação com recursos
que chamam de subvenção econômica ou recursos não reembolsáveis, né? Antigamente até chamava de fundo perdido, mas essa nomenclatura já foi aposentada, porque o fundo não é perdido, assim, o investimento em inovação tem muito, muito viés e muito retorno para toda a sociedade, tá? O que acontece quando a gente vai submeter um projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Matheus, Marcelo e quem está assistindo, o pessoal que está assistindo a gente, é uma desconstrução daquilo que a gente entende como inovação. E aí vem um grande desafio, né? Porque a gente tem o nosso conhecimento e diz assim, eu sei o que é inovação, o meu projeto é inovador. E quando eu peço para você desconstruir isso, é que a gente tem que passar desse conceito que a gente tem para o conceito do entendimento que o edital exige sobre o que é inovação. E às vezes a gente está pedindo inovação com tecnologias habilitadoras, às vezes está se pedindo uma inovação para solucionar problemas específicos para o agronegócio, utilizando Big Data, utilizando inteligência artificial. Então, assim, tem diversos escopos diferentes e cada edital tem a sua característica. Tem editais que podem, como disse já, para ideação e tem editais que pedem o TRL mais avançado. O TRL é um índice de maturidade de projetos, né? E depois que a gente faz essa desconstrução, a gente começa a ter um entendimento daquilo que o edital quer escutar e a gente facilita a construção do projeto. E aí, quando a gente vai construir um projeto de inovação, ele tem que ser ambidestro. O que é ambidestro? Ambidestro é a pessoa que escreve lá com as duas mãos, né? Usa a mão esquerda e a mão direita para escrever e com habilidade para isso. E eu digo que os projetos têm que ter essa ambidestria. O que seria essa ambidestria de projetos de inovação? De um lado, eu tenho o risco, eu tenho uma rota ainda não percorrida, eu tenho a tecnologia, os desafios tecnológicos a serem superados, né? Então, tudo aquilo que leva o meu projeto a ser disruptivo, né? E inovação, como vocês já falaram, a gente já vem falando, tem risco. Mas sendo que do outro lado da ambidestria, eu tenho que ter o planejamento, eu tenho que ter uma expertise, eu tenho que ter um projeto demonstrando que apesar desses riscos e apesar desses desafios, eu tenho um know-how necessário para superar todas as etapas de desenvolvimento. E isso gera segurança para a instituição que está lendo o teu projeto. Para dizer, olha, existem riscos, mas a pessoa comprovou que tem conhecimento e que consegue superar esses desafios tecnológicos através dessas etapas ou mitigando qualquer tipo de risco, né? E aí, quando a gente vai construir um projeto competitivo, quando eu sento direto com o meu cliente, eu digo logo, cara, a gente tem que ter 3 perfis de pessoas trabalhando nesse projeto de inovação. Primeiro perfil, o perfil que às vezes está na pessoa do empresário, que conheça muito do negócio que está sendo desenvolvido o projeto, que conheça do mercado e como ele funciona, ou seja, aquela pessoa de negócios. O segundo perfil é o perfil do pesquisador, aquela pessoa que conheça quais são as atividades, o passo a passo, a metodologia, os objetivos, o cronograma físico e financeiro, o que é que precisa ser superado e como vai ser superado, que está na função do pesquisador. Tá? Então, a gente já tem o primeiro perfil, o cara de negócios, o empresário, o segundo, o pesquisador, que detém todo o conhecimento da tecnologia que vai ser desenvolvida. E aí entra o terceiro perfil. O terceiro perfil está no perfil do projetista. O projetista, ele vai fazer o quê? Vai pegar a expertise lá do empresário, a expertise do pesquisador e juntar isso no escopo de projeto de acordo com o que o edital, o que o órgão que está fomentando está querendo escutar. Ou seja, elaborando estratégias, elaborando um projeto bem definido, escrito, levando essa ambidestria e construindo, sim, uma visão mais multidisciplinar daquilo que se pretende desenvolver, tá? Então, quando eu tenho essas 3 pessoas trabalhando em conjunto, a gente consegue aí ter um projeto, vamos dizer, com maior chance de sucesso, tá? Saiu aí essa semana o resultado do edital Tecnova, edital fomentado pelo Sebrae, a gente teve aí sucesso nas propostas que a gente submeteu, 6 projetos classificados entre os 11 que foram aprovados, né? Então a gente ficou muito satisfeito, vem comprovando aí o nosso trabalho de
orientação e consultoria na elaboração de projetos. E a gente viu, Matheus e Bandieira, dos 11 projetos aprovados, tivemos, eu acredito que pela primeira vez no Tecnova, a maioria de empresas de base tecnológica, ou seja, startups captando projetos. Tiveram indústrias, tiveram empresas tradicionais, mas a maioria nesse edital foram empresas de base tecnológica. Então, assim, é possível, respondendo lá a tua pergunta inicial, captar recursos sim, precisa você ter esses 3 perfis trabalhando de forma organizada, de forma antecipada, não deixando para elaborar o projeto somente quando o edital é lançado, você tem que ter uma antecedência, ou seja, agora, por exemplo, não tem nenhum edital aberto, mas a gente sabe que em breve pode vir um outro edital, você já começa a elaborar o projeto de agora, porque quando o edital é lançado, ele vai te dar 30, 45 dias para você construir o projeto, e na rotina, né, do empresário, isso acaba sendo atrapalhando a construção do projeto. Então, tenha antecipação, constrói teu projeto mais tranquilo, para quando o edital seja lançado, você já ter uma base bem elaborada, mais robusta, mais desenvolvida, para obter aí sucesso assim, na captação de recursos. Mas quando a gente capta recursos, a gente inova, a gente desenvolve projetos, e depois, como é que a gente busca os primeiros clientes? Como é que a gente vende inovação? Bandieira, dá uma luz, como é que a gente faz para que a gente consiga botar aquele projeto inovador no mercado? Valeu, Gileno. Olha, a captação de recursos, ela é aquele elemento acelerador do desenvolvimento de uma startup, né? A gente só consegue competir com a Globo, né? Se eventualmente a gente tiver o apoio de fundos como esse, que, como você bem disse, não são fundo perdido, são fundos de inovação que voltam em múltiplos, né? No momento que uma startup ela escala e ela ganha visibilidade, ela vende muito, ela gera emprego, ela gera imposto, efetivamente esse dinheiro volta para a sociedade de forma multiplicada. Então, esses editais são fundamentais e é tarefa do empreendedor inovador, daquele que busca inovação, tentar identificar quais são os editais passíveis de submissão. Entretanto, a minha expertise é outra mesmo, né, Gileno? Inclusive, eu consulto muito Gileno quando eu preciso buscar uma captação de recursos, mas a minha vai alinhada com o que o Silvio Meira coloca. Gosto muito, grande referência na área de inovação no Nordeste, no Brasil e no mundo. Ele entende que a medida de sucesso de uma empresa são maiores e melhores notas fiscais. Então, assim, quanto melhor, quanto mais nota fiscal a gente gera e quanto maior a margem de cada uma dessas notas fiscais, melhor. É a fase que a gente chama de tração, né, da startup, de tração da ideia. É quando o mercado ele te ajuda a se desenvolver. E o grande desafio é realmente buscar os primeiros clientes. É importante entender, primeiramente, que o primeiro vendedor de qualquer startup é o seu proprietário, é aquele que bolou a ideia, é aquele que reuniu o grupo para conjuntamente buscar o desenvolvimento da solução. Ninguém vai vender essa ideia melhor do que você, não tem a menor dúvida. Mas, Marcelo, eu sou tímido. Amigo, cria um personagem mental, né, o vendedor da ideia bacana, e você precisa ir ao mercado, até porque o mercado, quando uma empresa é nova e ela está disputando com as grandes, ou quando uma empresa é nova e o ticket médio, né, o preço da solução é muito alto, você precisa passar muita credibilidade, né? Então, se a empresa ainda não tem uma reputação positiva, você precisa passar essa reputação, construir autoridade no seu discurso e mostrando que você que é o fundador, que é você que desenvolveu, está à frente do negócio e está à frente do relacionamento com o consumidor. Empresas que têm, ou organizações tradicionais ou não, que têm sucesso de mercado, elas têm o empreendedor no que a gente chama de Gemba, né? Onde o jogo acontece na linha de produção, em contato com o consumidor, em contato com o mercado. O Gemba é um conceito lá da década de 70, da revolução da qualidade japonesa. Então, o CEO, né? Muita startup tem CEO, o CEO ele tem que estar em contato direto com onde a operação acontece, né? O máximo de tempo possível. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica,
é que quando a gente vai elaborar os projetos, quando a gente vai começar a modelar a nossa ideia, quando a gente vai criar o nosso Canvas, né, o Business Model Canvas, a gente sempre pensa no público-alvo utilizando abordagens demográficas, né? Vai ter entre 18 e 25 anos, homens e mulheres, da faixa da classe econômica ABC, que moram em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Só que tem um detalhe. Quando a gente vai fazer as primeiras vendas, nós temos que segmentar ainda mais esse mercado. Porque não são as pessoas que estão nesse perfil demográfico ou geográfico que vão fazer as primeiras vendas. Você precisa fazer uma nova rodada de segmentação, na verdade já devia ter sido feita antes, que é uma abordagem mais psicográfica, né? A gente precisa entender o comportamento das pessoas e a versão dela ou a forma como ela abraça o risco. Porque quer queira, quer não, mais uma vez, adotar uma nova tecnologia que ainda não está consolidada, de uma empresa nova que ainda não é conhecida, por parte do comprador existe um risco. Então a gente precisa identificar os compradores com maior potencial para apostar em ideias. E aí, Marcelo, qual é a referência que a gente usa, né? Um pesquisador chamado Everett Rogers, ele criou um conceito muito legal chamado ciclo de difusão das inovações. Vocês já ouviram conceitos parecidos como o ciclo de vida do produto, ciclo de vida das organizações, mas o ciclo de difusão das inovações é o grande referencial para quem quer olhar esse ciclo sob a ótica do consumidor. E o Rogers, ele separa esse consumidor em 5 fases, né, em 5 categorias. Nós todos estamos em diferentes fases, digamos assim, desse ciclo, para diferentes tipos de produtos. Então, eu, Marcelo, sou muito inovador no meu consumo de produtos de games, de cultura nerd, ou de qualquer coisa mais específica, mas eu posso ser um retardatário quando a gente fala, por exemplo, de bancos, quando fala de diferentes outros perfis de consumo. Então, é muito importante você entender que dentro do seu mercado, você precisa entender aqueles que naquela categoria, naquele segmento, estão mais dispostos. O Rogers classifica em 5 tipos, tá? O primeiro desses tipos são os inovadores. Eles são aproximadamente 2,5% da população. Então, olha como é difícil achar o consumidor que vai iniciar a aquisição do seu produto. Você tem que achar os consumidores inovadores. Depois dos inovadores, você tem os adotantes iniciais. Os inovadores mais os adotantes iniciais, depende de cultura para cultura, ciclo de vida para ciclo de vida, categoria de produto, se é B2B, B2C, eles correspondem a aproximadamente entre 15% e 18% da população. A partir daí, você tem a maioria inicial e a maioria tardia. Nesse momento, o teu produto já escalou. Então, quando você alcança 17%, 18% do mercado que você quer alcançar, bacana, você precisa, inclusive, mudar a sua linguagem, tá? Você precisa deixar uma linguagem mais acessível para as pessoas, porque você vai atingir mais gente. Mas, no início, você precisa entender que esses inovadores é que vão fazer a aquisição. E os adotantes iniciais, eles vão seguir os inovadores, e a maioria inicial vai seguir os adotantes iniciais. Então, estratégias de pós-venda, estratégias de indicação, utilizar prova social, são fundamentais para que depois que você alcançou esses primeiros segmentos, você continue escalando. Mas vamos falar um pouco dos inovadores. Marcelo, onde achar esses danados? Normalmente, eles não estão apenas no ambiente da empresa. Quer ver empresários inovadores? Dentro da programação do GoRN, eu não tenho a menor dúvida de que muitos empresários que estão falando aqui, que dedicaram um pouquinho do seu tempo para falar, eles, de uma forma ou de outra, são consumidores inovadores. Então, nós temos
empresários, consultores, executivos que trabalham na área de inovação e que, eventualmente, podem ser os primeiros consumidores. Outro lugar para você achar esses inovadores, esses consumidores inovadores, caso o seu produto seja B2B, né, um mercado organizacional, é em órgãos de classe, em sindicatos, em federações, em mesas redondas. Normalmente são pessoas que se sentem à vontade para emitir opiniões, que se sentem à vontade para ajudar novos empreendimentos. Olha que coisa interessante. Quantas vezes, né, Gileno, a gente viu empresários consolidados aqui de Natal, região metropolitana de Natal, fazendo aquisição de produtos ou serviços, não para ajudar o empreendedorzinho bonitinho, que ele, ai, que lindo. Não, é porque ele percebe que aquilo pode ajudar muito a empresa dele. Então, dizer me ajude, né, não funciona como argumento de venda, mas essas pessoas, elas têm o interesse legítimo de querer que as suas organizações ou o seu estilo de vida dê saltos antes dos outros, antes da concorrência. Se você identificar esse consumidor inovador, por meio do seu discurso, por meio da sua prática, por meio da sua frequência em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, fatalmente, provavelmente, você também vai conseguir fazer a venda. Eu vou dar uma dica, inclusive, né? Pega os empreendedores e as empresas que foram contemplados no Tecnova agora, que você vai ver empreendedores e empresários inovadores lá, que eventualmente podem te contratar. Não necessariamente com o recurso do Tecnova, mas com recursos que eles já possuem, porque são pessoas que estão buscando o diferente, estão buscando o algo a mais. Então, essas pessoas, no momento em que elas comprarem o seu produto, e aí, amigo, dê tudo de si para que essa entrega seja insuperável. Se você prometeu X, entrega 2X. Se você prometeu 2X, entrega 4X, né? Viram as noites aí, queimam uns finais de semana, para que a entrega seja espetacular. Porque se essa entrega for espetacular, olha que coisa interessante, esses consumidores inovadores, eles vão se transformar nos seus vendedores. Porque eles também não têm problema nenhum, absolutamente nenhum, em indicar, eles até sentem orgulho. Olha, eu fui o primeiro a mudar o processo produtivo da minha empresa, eu fui o primeiro a usar esse software, eles dizem isso com orgulho. E eles vão vender a sua startup, a sua solução, quem sabe até tentar comprar, quem sabe até tentar ser sócio, né? A gente já viu algumas iniciativas nesse sentido. Então, a grande referência para começar a vender primeiro, fazendo um consolidado do que eu falei, né? Primeiro, entender que você é o grande vendedor. Segundo, focar nos benefícios e não nas características e vantagens. Fomentar uma cultura de inovação dentro da sua organização, que é o que o Matheus Petrovic falou com tanta maestria, né? Buscar atuar dentro do ecossistema de inovação. Isso é fundamental. O Vale do Silício é o que é, não é porque o Google está lá. O Google é o que é porque ele estava lá, né? Aquele ambiente rico, aquela troca. Aqui no RN, a gente tem o Jerimum Valley, a gente tem lá na região oeste o Salt Valley. Então, nós temos um grupo de empreendedores que em cada conversa, mais uma vez, conversando com o Gileno e com o Matheus, eu estou cheio de insight aqui, sabe? Cheio de dever de casa para aplicar no meu negócio e no negócio dos clientes que eu presto consultoria. Então, não perca absolutamente nenhuma oportunidade de estar com gente interessante, com gente inteligente e com gente que tem paixão por crescer, inovar e entregar valor para a sociedade. Então, essas são as minhas dicas para buscar vender, iniciar o seu processo de venda. Então, gente, a gente acredita que pelo tempo, né, a gente já está na reta final. Eu queria passar para Matheus aí dar as suas considerações finais. Mas é exatamente isso, Marcelo. É muito importante a gente estar sempre trocando, porque a gente vê outros pontos de vista, a gente vê como pessoas resolvem problemas delas no segmento delas, e como a gente pode reaproveitar isso para o nosso. Inovar é sempre pensar fora da caixa, tentar respirar outros ares, tentar trocar. É isso que o Vale do Silício produz, é isso que as comunidades produzem. Pessoas de diferentes pontos de vista trocando ali, querendo fazer algo, essa gana.
essa propulsão interna. E é importante que, apesar das derrotas e apesar das falhas, a inovação ela é muito baseada em erro, que vocês nunca desistam, porque o primeiro e o mais importante produto que vocês produzem, enquanto vocês estão em todos esses processos, essas seletivas e startup ou outra, são vocês como empreendedores. Então, se esse projeto não der certo, cara, continua. Olha para o mercado, tenta pivotar, larga esse, começa outro, vê onde é que está o seu oceano azul, vê onde é que você consegue desenvolver algo, o que é que você entende de mundo, conversa com as pessoas, ouve problemas, tenta entender se tem uma ferramenta que pode te ajudar nisso, se tem algum processo que pode te ajudar nisso, conversa com pessoas, busca consultorias, busca consumir conteúdo, informações, planilhas, toda a informação que você conseguir juntar vai te ajudar a ser o melhor profissional, vai ser o melhor guia para essa solução e para esse processo. E é esse processo que um dia vai te levar ao acerto. A gente não fala sobre todas as derrotas da vida do Zuckerberg, da Apple, todos os erros, a gente fala sobre os acertos. Então, construa os seus erros, que é sobre eles que virão os acertos. E eu acho que a gente se disponibiliza aqui, eu me disponibilizo, foi muito bom estar esse tempo com vocês. Se vocês tiverem quaisquer questões, assim, o meu nome é difícil de escrever, mas Matheus Petrovic, a gente está no LinkedIn, mateus.petrovic@g.globo. Cara, vamos conversar, porque é assim que a gente cria mais, é assim que a gente aprende, que a gente entrega, que a gente desenvolve. Obrigado, Gilene e Marcelo, por todas as trocas. Eu acho que foi enriquecedor também para mim. Vou sair daqui com o CVB, vou sair daqui com o pensamento estrutural de projeto para todas essas competências diferentes para a gente conseguir arrecadar. E é isso, tipo, são trocas. Vamos trocar, continuem trocando entre si. Vocês estão assistindo. Vejam quem são as pessoas que estão nessa palestra, que se interessaram por assuntos similares ao seu. E vejam pessoas que são de outros segmentos completamente diferentes, que podem, de alguma forma, ter algo a te ensinar. Porque, como o Marcelo falou, se você for a pessoa mais inteligente de uma sala, você está na sala errada. Boa! Muito bom, muito bom. Então, obrigado à Federação das Indústrias pelo convite, obrigado ao IEL. O IEL é um grande parceiro, um parceiro de longas datas, tem toda a parte de consultoria, de capacitação, de pós-graduação, de estágio. Obrigado à Federação das Indústrias, ao pessoal do NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação, na pessoa de Ellen e de Suzy pelo convite. E aí fica o meu abraço a todos os inovadores que estiveram aqui com a gente, muito obrigado. Pode me procurar meu nome também lá nas redes, Gileno Negreiros, você vai encontrar sempre a gente lá disponível para trocar ideias e chegar até a inovação de forma facilitada. Obrigado a todos, um bom dia e um bom resto de evento para vocês. Também agradecer à Federação das Indústrias, IEL, o NAGE, né, o Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação, que está lá na Federação das Indústrias, mas é um exemplo prático de que várias organizações, tem universidades, tem startups, entidades de classe, né, o trabalho do NAGE é tão bem feito, tão carinhoso, né, com o nosso ecossistema. Então, agradecer à Federação das Indústrias, agradecer vocês, Gileno, Matheus, mais uma vez saio com o dever de casa daqui, agradecer a audiência, aproveitem esse momento e também me coloco à disposição nas redes sociais, Marcelo Bandieira, tá? Muitas vezes aparece um segundo I, às vezes é bandeira, então Marcelo Bandieira, estamos no Instagram, no LinkedIn, e é isso, a nossa intenção, minha, do Gileno, do Matheus aqui, é contribuir, espero que vocês possam ter saído um pouco melhor do que chegaram. Até a próxima, aproveitem o Gol RN.